Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Pessoal, hoje eu nem vou conseguir sorrir em abundância como vocês estão acostumados, porque a gente vai falar de um tema extremamente polêmico que mexe muito, traz muito desconforto para mim e acredito que para cada um de vocês, mas que, infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos ainda na nossa sociedade. A gente vai falar sobre abuso infantil, sobre pedofilia, e essa história vai ser trazida por uma convidada extremamente especial. Que além de tudo isso a gente vai falar sim sobre perdão, sobre superação, como ela está nos dias de hoje. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, darem um curtir nessa entrevista. Lembrem-se que quanto mais engajamento, o YouTube entende como um vídeo um canal relevante e ele naturalmente dá mais alcance para essas publicações, para esses vídeos, e a gente consegue ajudar mais e mais pessoas, como a gente tem feito até hoje. Aproveitem e dão uma passadinha lá no @contapraeuoficial no Instagram e dá uma navegada lá, tem muito conteúdo interessante. Tem um link na nossa bio que vocês conseguem falar direto com a Luana Paula, fazer perguntas diretamente para mim ou indicarem os nossos próximos convidados ou convidadas e serem também vocês os nossos próximos convidados. Pessoal, é com muita honra, com muito carinho, com muito respeito pela sua história e pela sua estrada que eu chamo aqui para contar um pedacinho disso que ela passou, a nossa amiga Maria Lúcia de Fátima Nogueira. Seja muito bem-vinda. Ai, como meu coração tá em festa, como eu estou extremamente feliz e honrada de ter aqui no Conta Pra Eu essa ilustre convidada, Maria Lúcia de Fátima Nogueira Gomes, mais conhecida como Lucinha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Luana, muito obrigado, tá? Desculpa a voz rouca, né? Mas você sabe, né? Sobre o processo, né? Então, te agradeço muito. Eu já sou inscrita no seu canal, com certeza. Os seus assuntos, as pessoas que você entrevista, maravilhosas, histórias, né? Muito relevantes, né? Histórias que a gente tem que saber, entendeu? No meu caso, Luana, eu resolvi falar sobre o abuso sexual porque eu acho que muita gente precisa saber, e muita gente sabe, e tem vergonha, sabe? Às vezes, até, né, como no meu caso, foi o meu pai, às vezes a própria esposa, né, seria minha mãe, um exemplo, tem medo do homem, do pai, né, tem medo, certo? Então, esconde, entendeu? Eu não sou daqui, sou nordestina, de Campina Grande, Paraíba. Ai, que Entendeu? lugar lindo! Lucinha, deixa eu te falar uma coisa. Só para eu deixar todo mundo aqui na mesma página, né? Para as pessoas saberem quem é você e tudo. Deixa eu só atualizar o pessoal. Pessoal, a Lucinha, ela é mãe do Rodrigo Castro, que esteve há tempos atrás aqui falando conosco, né? Contou aquela história linda de superação, de força, que hoje ele está em recuperação, ele é um ex-adicto. E eu tive esse presente maravilhoso, que é a Lucinha conversando aqui conosco. Então, ela também foi uma conexão que o Aguinaldo trouxe para a gente de presente. Gui, obrigada mais uma vez. E assim, Lucinha, antes de você, né, o seu tema é extremamente forte, mas conta um pouquinho para o pessoal, né? Quem
é a Lucinha, né? Se você tem mais filhos além do Rô, se você tem netos, profissão, fala um pouquinho pra gente. Olha, a Lucinha, né, como todos me chamam, né, parentes e amigos também, né, a Lucinha, hoje posso dizer para você, hoje no sentido não hoje, né, Luana? Hoje, né, depois de tudo que passei, a Lucinha é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa bagunceira, é uma dançarina, ó, de primeira classe. Dançarina. Gosto muito de dançar, gosto muito de karaokê, cantar, acho maravilhoso. Mas meu primeiro, assim, o meu gostar mesmo é dançar. Danço o que vier, danço o que vier. Que Sou delícia! roqueira, roqueira, sou roqueira, Qual sua entendeu? banda preferida, Lucinha? Não entendi. Qual sua banda preferida? Creedence, tirando Beatles, Creedence. Tanto que no meu Maravilhosa. karaokê canto música do Creedence, né? Arrisco lá no espanhol, porque fui esposa de um filho de espanhol, né? E hablaba muy bien, sí, e eu aprendi pelo ouvido o que eles falavam, né? Então, meus filhos, todos três filhos, todos três netos que eu tenho, são cidadãos espanhóis, né? Tem cidadania espanhola, né? O meu filho mais velho, Alex, mora lá, na Espanha. A esposa, ele e os dois, a Thalita e o Vinícius, né? Eles moram lá. E depois do término do casamento, e também até hoje, não tenho mais ninguém assim, não tenho filhos, né, com ninguém, certo? Não tenho. Vivi 23 anos com o meu ex-marido, sim. E o que mais posso dizer? Depois de bastante tempo que tinha havido essa separação, né? Essa separação, eu conheci uma pessoa no karaokê, no karaokê. Eu conheci essa pessoa e aí te digo, né, que era um moreno de 1,94 de altura e de largura, né? Eu Olha! tenho 1,48, Lu. 1,48. Eu era uma boneca, ele pegava assim a boneca para ele, sabe? Mas não deu certo, não. Não deu porque ele tinha ciúmes da própria sombra dele. E eu sou uma pessoa muito extrovertida. Faço amizade com todo mundo. O nosso querido Agnaldo. Oh, eu amo aquele moço, aqueles olhos azuis ali, sabe? Ele sabe disso, né? Ele sabe disso. E bom, 22 anos, porque vai fazer 23, que a Aguinaldo corta o meu cabelo. Só quando, às vezes, fui para outro bairro ou coisa assim, aí tinha que cortar em outra pessoa, né? Mas, fora Sim. isso, é só ele que corta o meu cabelo. Só ele. Ele faz isso com as pessoas mesmo. Só ele corta o cabelo do meu esposo, né, do Mário José. Então ele faz isso com as pessoas. E as pessoas são clientes dele de longa data. O Aguinaldo é incrível. Lucinha, mas vamos lá, né? Agora sim, Vamos. como eu costumo falar, conta para eu qual é a sua história, essa história riquíssima, né? Triste, forte e muito verdadeira que você trouxe aqui para gente. Quando que ela começou? Olha, Luana, quando vim para cá do Nordeste, eu vim para cá, para São Paulo, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, né? Na memória, o que está gravado na memória, eu lembro, eu devia ter meus 7 anos, quando tudo começou. Quando tudo começou. Então, esse abuso sexual era um abuso sexual com a minha pessoa, eu criança, não entendia nada, Luana. Não sabia o que era aquilo, só sabia que doía,
E quem fazia esse É, abuso, meu pai, Lucinha? o meu pai, o meu pai. Seu pai de Mas sangue. Ele era o pai de sangue, né? pai de sangue, pai de 8 filhos, Biológico. né, biológico, 8 filhos, 5 irmãos homens, um faleceu, e 4 mulheres, que eu sou a mais velha das mulheres. Mas eu não entendia, Lu. Vou tentar ser bem sucinta para você. E aquilo me doía, e eu lembro muito que ele fazia assim: não conte nada a ninguém, senão já sabe. Eu tinha medo dele, tinha pavor dele, sabe? Era um homem grande, homem forte, mãozão, sabe? Tinha pavor dele. E aquilo foi se perpetuando, foi continuando, foi continuando, foi continuando. E aí, Lu, com 11 anos de idade, eu morava aqui perto, aqui no Parque Santo Antônio. Eu fui fazer a minha primeira comunhão. E na primeira comunhão, antes de você fazer, você se confessa com o padre. E o padre faz algumas perguntas para você, né? Várias perguntas para você. E ele fez várias perguntas. E eu digo muito que esse padre foi colocado na minha vida para eu começar a entender o que era aquilo. Porque ele perguntou dos irmãos, se os irmãos me tocavam, abraçavam. Eu falei, claro, abraço, tudo tal. E isso, aqui, você uma vez xingou sua mãe? Não, que coisa. Aí ele tocou. E seu pai? É o seu pai, como é? O seu pai te toca? Aí eu disse, sim, sim, ele toca, sim. Aí ele disse, onde? Falei, é aqui embaixo. Eu tinha assim, eu era muito criança, não entendia. Eu falei, aqui embaixo, aqui. E ele disse para não contar para ninguém, porque senão eu ia ver. Se contasse, ele era muito bruto, muito bruto. E aí o padre disse assim para mim, então ele está preso, né? Eu respondi, não, ele é meu pai. Mas como está preso? Meu pai. Por quê? Porque eu não entendia nada. Fiz minha primeira comunhão, foi assim um dia assim que para mim, a minha mãe fez um vestido de noiva e aquela coroa que põe na cabeça, aquilo queimava na minha cabeça, era uma dor de cabeça horrível que eu tinha. E aquilo Quantos anos aproximava você tinha, Lucinha? 11. 11 anos, isso. E aí queimava muito, e aquele negócio que o padre falou, tá preso, por que preso? Eu não entendia nada, não entendia nada. Aí fiz primeira comunhão, tudo tal. Fomos morar aqui na Emílio Ribas, onde moro, mas um pouco mais para cima, a família toda, né? E aí eu fiquei, Luana, como guardiã. Eu fui crescendo não muito de tamanho, né, de idade. Fui crescendo, Lu, e aí fiquei como guardiã das minhas irmãs. Na minha cabeça, aquilo que ele fazia era uma coisa ruim. Então, eu tinha que proteger minhas irmãs. Eu tinha que proteger. Então, ele era enfermeiro e farmacêutico, e ele trabalhava à noite no pronto-socorro, que agora é o HMU. Ele trabalhava à noite, dormia durante o dia, né? Eu, sendo a mais velha, eu que cuidava, né, das minhas irmãs, né? E aí eu criei uma coisa aqui dentro de mim, mesmo sem entender aquilo lá. E aí, às vezes, ele chamava, um exemplo, que eu perdi agora, dia 24, minha irmã Verônica. Verônica, obrigada. Eu dizia assim, Verônica foi lá, na venda. Era venda que a gente falava, não era mercado, nada disso. Foi na venda. Aí ele ficava meio quieto. Maria, eu não. Ah, Maria está lá varrendo o quintal. Eu sempre tinha uma desculpa para minhas irmãs não se aproximarem dele. Eu sempre tinha. Eu carregava isso comigo, que eu tinha que proteger. Eu tinha que proteger. E isso eu acabava sofrendo. Mas eu falava, ele não vai encostar nas minhas irmãs. Pode vir tudo para cima de mim, mas minhas irmãs, não. Não. E aí, Luana, resumindo um pouco, eu vi esse homem que, desde lá atrás,
quando eu comecei a entender sobre isso, eu não o chamava de pai, eu não olhava nos olhos, eu tinha um ódio mortal por ele. Eu tinha um ódio mortal e eu pedi a Deus para que ele morresse. Pedi muito a Deus para que ele morresse. E aí, fomos indo e tal, e eu lá. Aí eu vi ele fazer com prima minha. E prima minha... Desculpa, Lucinha, nesse período, foram até quantos anos, né? Quantos anos você tinha? Você chegou a menstruar? Como que era nesse período? Os riscos que eram corridos? Luana, eu menstruei com 15 anos de idade, né? Com 15 anos de idade. Nesse período ele já tinha parado? Não. Nesse período eu já não... vamos dizer assim que eu criei uma força, alguma coisa assim. Eu já barrava, sabe? E eu queria muito contar para minha mãe. O que acontecia, né? Inclusive, você tocou num assunto sobre menstruação. Quando eu menstruei, minha mãe, pela criação dela, ela não contou nada pra gente, assim, nem para mim, que era mais velha, sobre o que é menstruação. Então, um dia, dormindo, eu sentia, né, uma coisa molhada em mim, e eu enxugava aquela coisa e tal, e eu pensava comigo assim, tô sonhando, né? Nossa, tô fazendo xixi na cama. Quando eu acordei, eu tava minha camisola toda ensanguentada. Eu não sabia o que era. Chorei o dia inteiro. Nessa época, minha mãe tinha voltado para o Nordeste a passeio com a minha irmã caçula e tinha deixado eu para cuidar das outras, dos 4 irmãos e do pai, né? Chorei, mas fiquei sabendo que antes dela ir embora, ela falou com a minha tia, que Deus a tenha, minha tia Clarice, muito da hora. Sabe aquelas tias da hora, aquelas tias tudo legal, ela era da hora. E aí, quando ela chegou, estavam os olhos inchados. Ela me chamou no quarto. Que foi, Lucinha? Tá acontecendo? Tia! Eu chorava. Tia, me furaram, tia. Tô sangrando, tia. É aqui por baixo, tia. O que eu faço? Que me sangraram, tia. E pus na cabeça que ele tinha feito alguma coisa e tinha me furado. Olha, furado. Minha tia veio e disse, não, filha, isso chama-se menstruação. E aí ela me explicou todo o processo, como acontecia, e era todo mês que ia acontecer aquilo. Na época não existia nenhum absorvente, nada disso. Eram panos, sabe? A gente enrolava panos, colocava, né? Aquela camisola suja, corri, lavei, sabe? Lavei tudo, aquela camisola e tal. Porque ia chegar, né? Ia chegar os irmãos, então eu não queria contar a ninguém, entendeu? E aí, não permiti dele chegar perto, entendeu? E uma coisa, Lu, eu digo para você, é uma coisa que dói o coração, porque eu acho que a minha mãe sabia. Por quê? Porque morávamos em casa com 2 quartos, o quarto da minha mãe e pai, e os irmãos todos em outro quarto. E minha mãe sempre achava o chinelo dele no quarto da gente. Sempre. Então, ia mexer, né? Quando eu estava com esses 15 anos de idade, eu sou fumante, fumava minister. Aí um dia eu estava deitada num sofá que abre, era eu e minha irmã. Eu senti aquele peso assim, sabe, assim no sofá. Com toda a força que eu tive, eu empurrei ele com os pés. E ele caiu. Ele foi trocar comigo por um maço de cigarro. Oh, meu Deus. Trocar. E aí, eu criei uma força muito grande. E lá para os 16 anos de idade, vendo ele fazer com primas, vendo ele vir com muita gente.
Não podia nascer criança na minha casa, meus irmãos casaram, tudo. Não podia nascer criança, ele era fissurado. E isso me perturbava demais. Falei com as cunhadas, falei, presta atenção, né? Nasceu menina, presta atenção. Falei, expliquei. Para todo mundo, Lu, para todo mundo. Eu fiz E aí, minha nesse filha não período, ia... todo mundo já sabia. Aí você contou para sua mãe, contou para todo mundo da família. Isso. Aí, Luana, eu pedi uma reunião para minha mãe, para ela fazer um jantar, que eu queria conversar com todos meus irmãos e com ele, claro, né? Minha mãe não entendeu, mas minha mãe fez. Deram uma mesa gigante, né? Sentaram-se todos, ele sentou na ponta, eu levantei e eu falei, meus irmãos, é assim, olha, esse homem já não chamava mais de pai, nada disso. Esse homem, ele faz abuso. Ele faz isso comigo desde que eu era criança. Ele faz com as sobrinhas, ele faz com todo mundo. Nossa Senhora, foi um choque para os meus irmãos. Meus irmãos não acreditavam, porque ele tinha um lado bom, né, vamos dizer, entre aspas, né? Aquele lado daquela pessoa que faz tudo, era enfermeiro, todo mundo procurava ele. É uma pessoa que tem 10 reais no bolso, a pessoa pedia 10 reais, ele dava os 10 reais, sabe? Ele tinha esse lado dele, só que o outro lado, não, né? E aí ele caiu. Conforme ele caiu, ele tinha problema de pressão alta, problema de coração. Conforme ele caiu, minha mãe apontou o dedo assim no meu rosto e disse, se acontecer alguma coisa com ele, você é a culpada. Você é a culpada. Tanto, Luana, que depois desse episódio, eu comecei a olhar minha mãe de uma outra forma. Eu tinha certeza que ela sabia, ela podia contar com os filhos dela, 4 homens fortes, ela podia contar com os irmãos dela, principalmente o irmão que morava aqui em São Paulo, meu tio Pedro, irmão dela, um homem gigantesco, ela podia contar com ele, entendeu? Mas não. E eu fiz minha parte, Luana. Quando eu comecei a namorar com esse meu ex-marido, ele tinha 17 anos de idade e eu tinha 23 anos de idade. Comecei a namorar com ele e com o tempo, não muito tempo, eu logo contei para ele essa situação. Porque Mas você já não morava mais ou você continuou morando debaixo do mesmo teto que ele? Debaixo do mesmo teto. Tinha 23 anos de idade, trabalhava no Banespa, antigo Banespa, né? Ainda não era professora, e morando no mesmo teto. E aí, eu contei para ele, quando ele ia me ver, por quê? Porque comecei a entrar muito em depressões, depressão. E na época não havia um cuidado com isso, né? Era tipo assim, é preguiça, não quer trabalhar, é vagabunda, essas coisas assim, né? E aí eu contei logo para ele. Nós nos conhecemos em março, dia 19 de março, e nós fomos morar junto, porque ele não tinha idade para casar. Nós fomos morar junto, ele já tinha feito 18, no dia 2 de maio fez 18. No dia 30 de junho eu fiz 24. Nós fomos morar junto aqui na Praça Ana Antonelli. Nós fomos morar junto. Eu não conseguia. Quando ele vinha, sabe, eu jogava ele de cima de mim, sabe? Eu tirava ele de cima de mim, porque vinha na lembrança o meu pai. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que quando eu tive minha filha, o meu ex-marido, ele disse assim, se ele olhar para ela, eu mato ele. Eu disse o seguinte, não, quem vai matar sou eu. Não, você não, eu mato. Eu não deixava ele se aproximar em hipótese nenhuma da minha filha. E continuei com aquele ódio, sabe? Pedindo para morrer. Eu tinha um ódio, não olhava nos olhos, não chamava de pai, chamava de Stanislau, que é o nome dele, José Stanislau, chamava Stanislau.
Então, uma dor muito grande que aconteceu comigo, depois de todas as dores que eu passei, foi quando a minha sobrinha, Kátia, que Deus a tenha, é filha do meu irmão, a mãe dela era uma criança, tinha 14 anos quando teve ela. E aí não sabia cuidar direito, era uma criança cuidando de outra criança. E aí o senhor Stanislau, né, o meu pai, ele pegou a guarda dessa criança. Ele pegou. Então era nossa irmã caçulinha, né? E essa menina sofreu até que eu acho que ela deveria ter 11 anos, eu não sei direito. E aí eu e meu ex-marido pegamos ela e levamos para morar conosco. Levamos ela para morar conosco. Só que o que aconteceu? Ela tinha se viciado naquilo, entendeu? Muita gente acha, isso é muito bom as pessoas, os familiares saber. Acreditem nas suas filhas quando elas falam, principalmente se são padrastos. Porque aconteceu comigo com o pai. E aí ela tinha se viciado. E aí nós matriculamos ela numa escola. E aí não sabíamos, ele ia no horário dela sair e ele ia vê-la. Ele ia vê-la, só que ela não contava pra gente. Aí um dia ela chegou com um anel lindo, uma pedra bonita, um anel muito bonito. Aí eu Quantos disse a anos ela, ela tinha? não entendi, Luana. Quantos anos ela tinha? Eu acho que ela devia ter pelos seus 11, 10, 11, alguma coisa assim, né? Que nós tiramos ela de lá, né? Não, vamos criar ela aqui, vamos criar ela aqui. E ela não contava nada, que meu pai ia vê-la. Ela não contava nada. E aí, quando eu vi o anel, eu falei, que anel é esse aí? Né? Um anel muito bonito. Aí ela disse, foi o vô que me deu. Ele se apaixonou por essa minha sobrinha neta dele, né? E era uma dificuldade enorme, sabe? Nossa, nós sofremos muito. Na minha casa nem entrava, forma nenhuma. Eu criei uma postura, eu criei um casco duro. Falei não, não, não e não, entendeu? Até que nós decidimos entregá-la para a mãe dela, E aí também ela não contou nada para a mãe dela. Nós não contamos, não sei te dizer, Luana, por que não contamos, e a mãe levou. E ela deletou isso, ela pôs lá no arquivo do cérebro isso que aconteceu, e a gente às vezes perguntava, ela não lembrava de nada, ela nunca conseguiu desabafar sobre isso, não, nunca. E outra coisa também que eu acho assim, muito bom de se falar, esse ódio que eu sentia e esse pedido que eu fazia para Deus para que ele morresse, para que ele não fizesse mais nada com ninguém, porque ele fez com todo mundo, com todas as minhas sobrinhas, sabe? Todas as minhas sobrinhas, todas elas. Então, ele era o mal. E aí, quando ele faleceu, eu, única filha, né? Era a única filha, assim, tinha as 4 filhas, mas a única, não fui no hospital. Não queria ver em hipótese nenhuma. Resumindo, foi fazer o velório, né? No cemitério do Picanço. E aí eu não entrava na sala onde estava o caixão. Eu passava de costa para não ver. Muita gente no velório, porque ele era muito conhecido, sabe, pelos políticos de Guarulhos, pelos médicos, por tudo, né, por ser enfermeiro. E aí, muita gente. A única coisa que eu fazia, Luane, fazia com boa vontade. Eu passei o velório inteiro contando piada, rindo, falando para Deus, até que enfim, Deus, você levou Deus, esse mal, cheguei a falar, esse demônio acabando com a vida de tudo quanto é criança, meu pai. E eu ria, contava piada, ninguém nem entendia.
sobrinhas, primas minhas chegaram para mim, somente uma das primas mais velhas falou assim, Lucinha, Lucinha, vai lá e olha lá o cachorro. Eu falei, não, em hipótese nenhuma, eu não quero ver esse homem, de jeito nenhum, eu quero ver esse homem. E foi o que eu fiz, eu não fui olhar. No momento que foi de fechar a caixão, essa coisa toda, eu estava sentada, assim, num banco dentro da sala do velório, mas sem olhar. Aí outra prima minha veio, Lucinha, vai até lá, olha, é a última vez que você vai olhar, tal. Eu não quero. Eu sei que ela insistiu muito e eu fui. Aí, Luana, uma coisa também que quero dizer, verde, essa verde é minha cor, eu amo o verde. E ele estava com um terno verde, minha irmã que ajudou a arrumar ele lá, ele estava com um terno verde, e aí eu peguei nele assim, e disse a ele assim, leva com você esse ódio, essa mágoa, esse rancor, tudo que eu sinto por você. Mas eu gritava, Luana. Aí meu irmão, um dos irmãos, né, pegou e falou, tira ela daqui. Eu já estava muito bem perturbada, eu já tinha tido várias depressões. E aí fecharam o caixão, aí foram lá colocar na campa lá, não sei como chama, aquele negócio com gavetas lá, foram colocar a minha mãe, e que seguiu, e eu nasci no dia do aniversário da minha mãe. Ela queria uma menina e eu nasci no dia do aniversário dela. Você quer que eu pare? Não, pode contar. Você está falando do velório, pode continuar. Então, e aí, minha mãe sempre dizia assim, que quando ela morresse, ela não queria que jogassem terra nela. E aí, quando ela viu o enterro dele, e todo mundo ali, todos os filhos, 8 ali, com medo que ela tivesse alguma coisa, sentisse alguma coisa. Minha mãe não, forte. Aí ela olhou como era feito, né? Punha cimento, era uma gaveta, tal, punha um cimento, tal. Aí ela disse assim, olha, desse jeito aí eu quero. Terra não, mas desse jeito eu quero. E aí fomos embora, né? A partir daí, Lu, eu comecei a ter sonhos, certo? Sonhos muito. Depois, acho que 2 anos que ele tinha falecido, não sei, eu comecei, e o sonho era assim, ele era uma rua escura, muito escura, e aí ele aparecia também com a roupa escura, não sei se era o terno verde dele, não sei, ele aparecia a roupa escura e eu na outra ponta. E aí a gente quer falar através da mente, porque a pessoa está morta. Então é aqui, através do intelecto da gente. E aí ele pedia para mim, me perdoa, eu estou num lugar muito ruim. Se você não me perdoar, eu não vou sair daqui. Aí eu dizia, não vou perdoar de jeito nenhum, não vou perdoar. E isso foi passando, né? Os anos foram os anos passando e tal, e eu tendo aqueles sonhos horríveis. E aí, Luana, um sonho horrível, muito horrível, não era um sonho, era um pesadelo, é que tive muitas vezes, graças ao bom Deus, não tenho mais, tive muitas vezes que ele vinha para fazer coisas comigo, só que eu não via como forma de um homem, eu via como forma de um bode, umas patas enormes, gigantescas, sabe? Desfigurado, uma coisa horrível. Eu tinha pavor, nossa, eu acordava assim, gritando, por causa daquilo, aqueles pesadelos horrorosos que eu tinha. E você, em nenhum momento, você não fez acompanhamento psicológico, nada disso? Sim, quando a depressão, como eu tinha muita depressão, aí a minha cunhada, ela falou, não, Lu, você precisa ir no psicólogo, você precisa, né? Eu fui sim, Luana, eu fui.
eu fiz um ano, né, com a doutora Ilora. Ela fez até uma regressão na minha vida, né, para ver o porquê que eu sofria tanto, né. E aí passei também um mês e meio em Belo Horizonte, numa clínica. Uma psicóloga também fez a regressão comigo. Quando chegava no ponto ali, ela punha gaze nos meus olhos, aí ela punha uma venda preta nos meus olhos. Eu deitava no divã dela lá, né? Deitava lá, e aí ela falava assim: você vai só ouvir a minha voz. Não era hipnose, não. Não era. E aí você vai só ouvir minha voz. E ela falava rapidamente e eu respondia. Tipo assim, onde você está, o que você está fazendo, que lugar, tal, tal. E ela falava e eu respondia. E nisso ela fez essa regressão, até o ponto quando bateu, que chegou ali, eu, criança, ela parou e me chamou, porque ela viu eu naquele formato de bebê dentro da mãe, né? Aquele formato assim, me segurando, me prendendo todinha. E quando ela tirou as gases toda molhada, toda encolhida ali, as gases toda molhada, a venda toda molhada, tal, ela falou, chegou o ponto. Você sofre dessa forma devido ao que aconteceu com você e o seu pai. Então você tem que trabalhar muito isso dentro da sua cabeça. Você precisa perdoar de coração. De coração. Você precisa perdoar. Você quer fazer alguma pergunta? Não, e aí você conseguiu, nesse processo, perdoá-lo? Não, Perdoar sua Luana. mãe? Não, Luana. Demorou muito, muito. Eu consegui... Eu tinha esses pesadelos horrorosos. Eu tinha sempre. Ele no escuro, essas coisas horrorosas, essas coisas horríveis, sabe? E aí, minha irmã, uma das irmãs, morava na praia em Peruíbe. Hoje ela mora na Praia Grande. Um dia lá em Peruíbe, na casa dela, ela, eu e minha irmã Verônica, a que se foi, eu não tenho mania eu acordo tarde, mas não tenho mania de dormir durante o dia. E aí todos almoçaram, e ela disse assim, minha irmã, eu vou dormir. Aí, vamos, Lucinha, vai dormir também, vai descansar. Eu falei, não, gente, eu não sou igual a vocês, não preciso. Não vai. E uma coisa que eu tenho muito é uma voz, até hoje. Já foi dito para mim que eu sou médio, sensitiva e auditiva. E uma voz dizia, vai dormir, vai dormir. E eu fui. Aí deitei na cama, mas foi assim, rapidamente, pum, adormeci. Mas um sono assim, meio que acordada, né? E aí ele apareceu de novo. Aí ele apareceu para mim, estava ele com uma roupa escura, e eu olhava ali, e aí ele falou novamente, perdoa, me perdoa, sem seu perdão, eu não vou conseguir sair de onde eu estou. Naquele momento, eu peguei e disse, perdoo, eu perdoo de coração. Aí, Luana, é aquilo, né? Acredite quem quiser, mas comigo aconteceu. Veio uma luz, sabe? Uma luz de cima, como se fosse o céu, estava no quarto, veio uma luz linda, maravilhosa, e veio em cima dele assim, e ele ficou todo de branco. E aí subiu, essa luz levou ele. Saí do quarto correndo, fui no quarto com a minha irmã Verônica, chorando, e contei para ela. Falei, olha, aconteceu isso, e eu perdoei, e apareceu essa luz, tal, foi. A partir daquele dia, e olha que muito tempo eu sofri com isso, sem dar perdão. A partir daquele dia, acabou os pesadelos. Acabou os sonhos, acabou tudo. No pouco que eu sei, para mim ele foi realmente para um lugar bom, né? No plano espiritual superior, maior. Então ele foi para lá. Eu acreditei nisso dentro do meu coração.
Tanto que hoje, quando eu comento com alguém, se eu falo com alguém, eu digo assim, meu pai. Eu não conseguia dizer. É meu pai. Entendeu? E contei, minha irmã Verônica chorou demais, eu também chorei demais, muito, muito com isso. E aí, parou, né? Acabou com todo esses pesadelos, né? Porque eram pesadelos aquilo que acontecia comigo, pesadelos. E Mas eu já tinha... a sua mãe, hoje ela é viva? Não. Minha mãe faleceu em 2011, com 92 anos. 92 anos. Ele faleceu com 78 anos, dia 18 de novembro de 1994. Ele faleceu dentro do hospital Carlos Chagas, aqui em Guarulhos, certo? Como te disse, eu não fui ver jamais ele lá no hospital, eu não fui, todos foram. Eu não fui, eu tinha ainda isso, né? Não tinha perdoado, ainda tinha tudo isso. E minha mãe foi morar com a minha irmã, né? Foi morar com a minha irmã e aos 92 ela faleceu. Faleceu assim, minha mãe não tinha problema de saúde, não. Ela tinha uma coisa assim que o médico dizia que era um coração grande, que ela tinha um coração maior. Mas ela foi embora, assim, meio que dormiu. Ela dormiu e foi embora. Foi embora, minha mãe, né? E eu quero passar um recado e insisto em dizer isso. Mães, prestem atenção em suas filhas, as meninas, porque é difícil a mãe aceitar. Quando o padrasto, ainda é mais difícil, acredita no padrasto, não acredita na filha, sabe? Famílias, não tenham vergonha de falar. Contem, isso tira de dentro de você essa mágoa, essa dor, essa coisa toda, tira de dentro de você, entendeu? Então, eu peço muito, muito, quem for ver esse vídeo, que pense bastante nisso, sabe? Porque eu sofri muito, porque digo a você, Luana, foram todas as minhas sobrinhas, todas elas, as netas, a filha do meu filho, Thalita, não, claro que não, ele já estava morto, né? Claro que não, mas eu avisei a todos, tá? Todos o que acontecia. Um fato que aconteceu, rapidamente eu te conto, um fato que aconteceu, eu tinha meus 15 anos para os 16 anos, ele não deixava eu sair de casa. Ele deixava namorar, imagina, em hipótese nenhuma. Meu irmão, Toninho, hoje falecido também, ele tinha uma namorada que morava do lado da nossa casa e ele disse para mim, Lucinha, nós vamos ao cinema hoje, eu, você e a Jussara. Falei, legal. Aí me arrumei. Quando ele me viu arrumada, ele disse assim, ele tá pensando o quê? Tá pensando que vai aonde? Aí eu falei, vou no cinema com o Toinho. Chamava ele de Toinho, Antônio. Toinho. Aí ele falou, não, mas não vai mesmo. Aí meu irmão ouviu. Meu irmão falou assim, ela vai sim. Por que não vai? Aí eu disse, saiu. Falei, porque ele me quer para ele. Aliás, ele quer todas nós mulheres e tudo quanto for beber, tudo, para ele. E eu, principalmente, ele acha que eu sou dele. Meu irmão não entendeu aquilo. Meu irmão não entendeu. Por mais que já tivesse esclarecido no jantar, meu irmão não entendeu. Nós fomos para o cinema, aqui em Guarulhos. Cine São Francisco, que não existe mais. Meu irmão pôs a namorada dele sentada lá atrás e eu sentei mais para frente. Ele foi. E falou, pelo amor de Deus, o que é isso que você está falando? Aí eu falei, lembra do jantar? Lembra o que eu falei? Vocês parecem que não acreditaram. É isso que acontece. Aí contei, passo a passo, tudo. Ele falava, não, pai não faz isso, pelo amor de Deus.
foi muito difícil da minha família mesmo acreditar. Foi muito, muito difícil. Eu Entendeu? imagino. E essa dica, esse toque até, né, que você dá, você reforça, eu acho que não só para as mães, para os pais também, né, ficarem atentos não só com o que acontece dentro de casa, com o que acontece fora de casa, né, com outros graus de parentescos ou com vizinhos, enfim, isso infelizmente é muito mais comum do que o que a gente tem conhecimento, né, e é o que você falou, muitas vezes ou é difícil para a família acreditar e coisas do gênero. Lucinha, a gente vai precisar, né, encerrar, né, esse nosso bate-papo. Te agradeço muito, muito, muito a sua participação e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. O que você, né, além de todas essas dicas valiosas que você deu, o que você deixaria de recado para as pessoas? Olha, o meu recado para todas as pessoas é que acreditem, né? Acreditem e levem a sério os filhos, as filhas, o que eles contam. Mas o meu recado hoje maior é: eu aprendi a lidar com isso e a me amar. Então eu digo a muita gente, conjugo o verbo assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Por mais extrovertida que eu era, devido a todos esses problemas, eu fiquei muito mal. Então, muitas vezes não queria sair de casa, muita depressão, muito tudo. E cuidado, gente, cuidado, porque não só esse tipo de caso, como o caso do meu filho Rodrigo, isso leva à depressão, e a depressão mata, ela mata. Eu, de tanta depressão, eu comentei com você, eu fui, depois de muitos anos, diagnosticada bipolar. Eu sou bipolar, eu tomo remédio todas as noites para poder manter a mente, porque eu fiquei quase louca. Minha irmã Maria, quando me internou pela primeira vez, quando ela contou ao médico tudo que eu fazia, muitas coisas eu não lembro de jeito nenhum, o médico disse: graças a Deus que você trouxe essa garota aqui, porque ela está a um passo da loucura. E tive, olha, foram 11 internações de bipolaridade, mesmo tomando remédio. Então, hoje eu me cuido muito, eu presto muita atenção nos sinais, eu sei os sinais da bipolaridade, da depressão. Então, meu recado é esse para todo mundo. Prestem bastante atenção nas atitudes, como diz meu filho, nos gatilhos, no comportamento, sabe? Prestem bastante atenção. E amem muito seus filhos, suas filhas, seus irmãos, suas irmãs. Amem muito, ame o próximo. Ame o próximo, como Jesus falou, como se fosse a si mesmo. Eu aprendi isso, amar o próximo, me amar primeiramente, porque eu não me amava mais, me amar primeiramente e amar o próximo como a mim mesmo. Como amo você já, eu já sou sua fã, vou te seguir, hein? Seguidor. Lucinha, que delícia. Lucinha, mais uma vez, muito obrigada por essa história incrível de tanta superação, de perdão, né, de sobrevivência até. Obrigada por compartilhar aqui conosco mais uma vez. Será sempre bem-vinda aqui no canal. Você, sua família linda. E que Deus te abençoe muito, 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 muito na sua jornada. Obrigada de verdade, viu? Obrigada a você, Luana, por eu poder expor isso, certo? Só rapidinho, a minha filha, ela costuma dizer para mim, não só por esse problema, por tudo que eu já passei na vida, você sabe, o Rodrigo, né? Por tudo que eu já passei na vida,
minha filha fala assim que eu tinha que escrever um livro, seria um best-seller. Falou, mãe, é um best-seller, pegar muito dinheiro, né, por todas as coisas, né? Mas muito obrigada por se deixar eu falar, né? Isso, hoje em dia, me incomoda ainda ver filmes assim sobre isso. Fico bem incomodada, mas não me prejudica mais. Eu criei uma casca dura, sabe? Coloquei em mim. Tanto que as minhas irmãs falam muito, todos falam muito, meus filhos falam muito, que eu sou uma pessoa muito forte. Mãe, você é muito, muito forte por tudo que eu já passei. Você é muito forte e você tem uma luz muito grande. Eu acredito nessa luz e tenho uma fé gigantesca na minha Virgem de Fátima. Tá o meu nome, né? Maria Lúcia. Exato. Obrigada, Luana. Imagina, eu te agradeço. Um beijo gigante, Lucinha. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Lucinha, eu sinto muito por tudo isso que você passou. Te agradeço imensamente pela coragem de vir aqui compartilhar, né, a sua história e toda essa dor. Agradeço por todas as dicas e toques que você nos deixou. E agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Se vocês conhecem pessoas que precisam receber essa mensagem de hoje, por favor, compartilhem. Precisamos fazer mais e mais para minimizar todo esse impacto que ainda passamos nos dias de hoje. Se ainda não curtiram, dão um curtir aqui nessa entrevista, se inscrevam no canal e eu espero cada um de vocês na próxima semana com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Ele, por Luana Paula. Um beijo e até mais.